Bom dia, povo santo e amado do Senhor Jesus, amém? Diovino de Goiânia, Brasil. Hoje é 15 de junho de 2025. Temos uma participação especial hoje de manhã, 8 horas da manhã, onde paira sobre nós as palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, deu graça. Você alguma vez na vida deu graça pela morte de alguém? Oh, Senhor, obrigado, porque minha mãe morreu, meu pai morreu. Obrigado, porque minha prima, meu tio, alguém muito, um ente querido, meu filho, minha filha morreu. Eu te dou graças, Senhor. É impossível a gente dar graças a Deus nessa hora, não é? Mas Jesus nos ensinou, na noite que ele foi traído, sabe, ele deu graças a Deus. Quando Lázaro morreu, o Senhor levantou os olhos para o céu e deu graça, e o milagre aconteceu. Sabe quando é que o milagre vai acontecer na sua vida? Quando você ter um espírito de gratidão. Te dou graça, Senhor. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Gratidão em tudo, por tudo. Por aqueles que hão, por aqueles que vão, por aqueles que são. Dá graças a Deus pelo animal que você tem, pela vida que você tem. Se você tem pouco, dá graças a Deus. Porque se você não dá graças a Deus quando você tem pouco, como você vai dar graças a Deus quando você tiver muito? Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste as coisas ao sábio e entendido e revelaste aos pequeninos. Então o Senhor dá graças por tudo. Ele nos ensinou o espírito de gratidão. Todas as vezes que você agradece a Deus, você recebe a bênção e a vida para sempre. Em tudo dá graças, diz a palavra de Deus. Sede agradecido em tudo. Graças te dou, ó Deus, pela perseguição. Graças te dou, ó Deus, pela dívida. Graças te dou, ó Pai, porque meu carro bateu. Graças te dou, Senhor, porque eu não tenho dinheiro para comer um pão de cada dia hoje. Graças te dou, papai, porque eu moro na rua, não tem teto. Aí o Senhor pega, do fraco você se fortalece. O Senhor é tudo em nós, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor vai resplandecer o seu rosto quando você tiver o espírito de gratidão. Sede grato a Deus pela bênção, pela vida, pela saúde, pela paz, pela alegria, pela tristeza também. Seja grato ao Senhor, em tudo dai graça, sede agradecido, diz a palavra de Deus, e bênçãos de Deus virá. Quando você agradece pelo pouco que você tem, você vai saber agradecer pelo muito que Deus vai te dar. E Deus que der, te dá tudo. Por que que Ele não te dá? Senhor, essa é uma pergunta muito séria. Porque você não pede. Porque a palavra de Deus fala, aquele que pede, recebe. E quando você recebe, agradeça a Deus. Tenha esse espírito de gratidão. Você recebeu uma cura, obrigado, Senhor. Você amanheceu o dia, obrigado, Jesus. Você ganhou o pão de cada dia, obrigado, Senhor. Você dormiu a noite inteira, obrigado, meu Deus. Não, eu não dormi nada, eu fiquei sem dormir, insônia tomou conta de mim. Diga obrigado, Senhor, porque eu não dormi. Aí o que você faz? Agradece a Deus. Por que você está acordado? É porque Deus quer que você converse com Ele. Quando você estiver com insônia, você vai ler o Salmo 119. Uma bênção. É uma alegria, e eu tenho certeza que quando você terminar de ler o Salmo, você vai dormir a noite inteira. Por quê?
Porque a palavra de Deus enche o seu coração de alegria e paz, conforto. A palavra de Deus é o alimento. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Jesus disse: eu sou a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de graça. Ele é a palavra viva, a palavra revelada. Por que que Jesus, quando apareceu para os 2 discípulos, lá no caminho de Emaús, eu, se eu fosse Jesus, falava assim: uai, por que vocês estão desapontados? Eu sou Jesus. Olha aqui a minha mão furada, olha o meu peito, a lança transpassada, olha meus pés, olha a minha cabeça, olha os cravos de espinho aqui, olha aqui. Jesus podia se revelar para ele, mas não se revelou. Eles foram impedidos de conhecer o Senhor. Como que o Senhor se revelou para ele? Na sua palavra. E Jesus discorria para ele, desde Gênesis até Malaquias, sobre que a Bíblia, o Velho Testamento, aponta para Jesus, que o cumprimento da lei é Cristo. Jesus passou por Abraão, Moisés, pelos profetas, maiores e menores, por todos eles, para revelar Cristo. Aí quando você lê a palavra de Deus, você conhece o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus revela-se pela palavra. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Quem é a vida eterna é o Senhor Jesus. Todas as vezes que você medita na palavra de Deus de dia e de noite, você começa a ver o Senhor como Ele é, e Ele se revela a você. Para de ler livros, para de ler autoajuda, passo 10 passos para cá, 10 passos para lá. Para com isso, começa a meditar na palavra de Deus de dia e de noite, e o Senhor vai se revelar a você. Entendeu? Hoje a Bíblia está escrita para todos. Você pega o celular, você tem a Bíblia. Você vai na livraria, você compra uma Bíblia. Hoje estão doando a Bíblia para todo mundo. Você não lê porque você não quer. Tudo que é de graça você não quer. A palavra de Deus está escancarada para você ler, você não quer. E é de graça. Mas quando você lê um livro pornográfico, você compra, você gasta dinheiro. Sabe? A salvação é de graça. Não precisa você pagar nada. Sabe? Mas quando você vai pecar e errar, você paga. Você vai pagar uma prostituta, você tem que pagar para você pecar. Você vai fumar um cigarro, você tem que pagar. Você tem que pagar as coisas das trevas. Mas as coisas da luz, que é Jesus, é tudo de graça. A paz é de graça. A cura é de graça. O perdão é de graça. Tudo pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, minha gente,